Você sabe qual a maior riqueza que um espírito pode conquistar? Sabe mesmo? Não é dinheiro, não é prestígio e não é poder. É a virtude. Você conhece as suas virtudes? Vem cá, você tem vivido repetindo os defeitos que já não combinam mais com quem você nasceu para ser? Eu vou repetir devagar. Você tem vivido repetindo os defeitos que já não mais combinam com quem você nasceu para ser? Ninguém nasceu para ser perfeito, mas todos nascemos para nos aperfeiçoarmos. No dicionário, a definição que se encontra para virtude é a qualidade que se conforma com o considerado que é correto e desejável, ou conformidade com o bem, com a excelência moral e de conduta. Entende-se que virtude é uma qualidade moral, é um atributo positivo de um indivíduo, é uma característica de excelência, um hábito bom e firme de se fazer o bem, que pode ser moral, social ou intelectual. Mas eu aposto que você já sabia disso. Porque no fundo a gente já nasce sabendo de algumas coisas, né? Por exemplo, a gente já tem dentro da gente o discernimento do que é certo e do que é errado. Até porque se a gente chegou aqui nesse momento, onde eu tô falando, você tá ouvindo, já não é a primeira vez que a gente já tá falando isso de certo ou errado na nossa vida, ou quiçá nas nossas vidas. E estamos vindo pelo menos há uns 1000 anos tentando aprender o que é isso. Já não tá na hora de absorver e praticar isso logo de uma vez por todas? Hein? Tem tantos planetas por aí, eu tenho certeza que em algum deles, as pessoas mesmo com 2 cabeças ou com 3 pernas, praticam as virtudes, todas, sem exceção. Assim também como tem outro lado, em algum outro planeta, nenhuma pessoa pratica as virtudes. Imagina como seria isso. Muito provavelmente capaz, 99% de chance a gente ter sido assim. Aqui nesse planetinha azul, a gente está meio em cima do muro. Sabemos a diferença entre o bem e o mal? Sim. Sabemos o que precisamos fazer? Sim. Sabemos o que precisa ser feito para o bem? Sim. Mas nem sempre o fazemos. Emmanuel nos lembra que a evolução é o fruto sublime da soma das pequenas virtudes praticadas todos os dias. E André Luiz complementa: o bem que você faz hoje, amanhã será seu abrigo. Mas por que então é tão difícil ser virtuoso? Simples, porque desenvolver virtudes dói, exige renúncia, exige humildade, exige verdade consigo mesmo. A luta mais difícil não é contra o mundo, é contra o próprio eu inferior. Ramatiz declara que o espírito só acende quando abandona as máscaras do orgulho. Mas o orgulho resiste, o ego luta para sobreviver e a sombra tenta dominar. Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. Jung diz que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria sombra. E aí está o desafio. Para conquistar as nossas virtudes, é preciso reconhecer antes as nossas sombras e não eliminá-las, mas abraçá-las, reconhecê-las que fazem parte da gente e usar a força delas para transmutar, usar a energia delas para a gente crescer, expandir nossa consciência, fazendo a nossa consciência crescer.
Iluminar as sombras não significa destruí-las. Paciência nasce forte quando enfrentamos pessoas e situações que nos tiram do eixo. Humildade só nasce quando tiramos a máscara do orgulho e da vaidade. Compaixão nasce forte quando sentimos na pele a dor que antes julgávamos no outro. Virtudes não se aprende em livros, se aprende na convivência e muitas vezes na dor. Também um pouco no amor. Tem uma frase que o dirigente da casa onde eu trabalho sempre repete. Ele diz: é no caos que nós temos que encontrar a nossa paz. Que nós não vamos encontrar a verdadeira paz quando tudo estiver calmo, quando estiver confortável. Não é assim que funciona. Aliás, quando tá tudo bem, a vida logo dá um jeito de tirar você dessa zona de conforto, porque não é aí que você vai evoluir de verdade. Você já viu, né? Quando às vezes aparece um problema do nada, de repente um parente surge, uma demanda nova no trabalho. São nos desafios da vida que a gente vai se destacar, crescer e evoluir. E desenvolver as nossas virtudes. Maria Modesto Cravo diz que o que realmente define um espírito não é a sua crença, não é a sua religião, não é a sua aparência, mas a sua moral, as suas virtudes conquistadas. E as virtudes a gente conquista a cada minuto da vida, em cada ato, em cada ação, em cada palavra, cada fato que acontece na nossa frente e que a gente interage. A gente conquista uma virtude ou deixa de conquistar também. Ninguém é reconhecido pela roupa, mas pela sua irradiação. Ninguém é visto pelo que fala, mas pelo que vibra. Até porque se uma pessoa fala uma coisa, mas ela não bota energia naquilo que ela está falando, ou ela não acredita muito no que ela está falando, a vibração dela não bate com aquilo que ela está falando, não convence ninguém. Ninguém leva a sério. Joana de Ângeles fala: a virtude é o perfume da alma. Ou seja, tudo passa, a vida passa, as civilizações passam, a moda passa, a tecnologia passa, os dias, os meses, os anos, as eras passam, menos uma coisa: aquilo quem você está se tornando. Isso vai durar para sempre. Quer uma lista de virtudes para começar a refletir e exercitar em você? Vou mandar aqui. Sensatez. Nada como um bom senso, né? Agir e pensar com cautela. Pensar nas consequências dos atos. Evitar comentário que produz desentendimento. Renunciar a paixões caprichosas. Pensar melhor sobre o que e o como verbalizar certas informações. Controlar os hábitos que comprometam a saúde física e emocional. Agir com discrição quando decisões envolvem pessoas. Colocar os nossos talentos a serviço do bem comum, sem vaidade. Piedade, compaixão pelo sofrimento alheio, pelo sentimento, pelas dores do próximo. Prestar atenção nas preocupações de quem vive conosco. Dedicar tempo e pensamento para a aflição dos próximos, ao invés de focar somente nas próprias, porque todo mundo tem, né? Interessar-se pelas tormentas de quem está sem rumo e tentar procurar orientar pelo melhor caminho. Sensibilizar-se com a dor do nosso semelhante. Estender as mãos no auxílio de quem necessita, sem perguntar o nome. Visitar parentes e amigos, pessoas hospitalizadas em asilos, em orfanatos, levando palavras de carinho, esperança e resignação. Generosidade, a qualidade daquele que, desapegado, serve ao próximo com alegria e satisfação. Essa pessoa não se cansa, não se irrita e não se perturba. Na generosidade, como fazer o bem? Seja surdo diante da ironia.
Não comente ou faça qualquer referência sobre algum bem praticado. Não causar constrangimento a quem beneficiou. Não aceitar honrarias ou homenagens pelo bem praticado. Empregar as próprias forças, inteligência e habilidade para bem servir. Tirar de si próprio, mesmo que se faça falta, para ajudar quando necessário. Vigiar nossas ações para saber se estamos fazendo por obrigação, por interesse, por retribuição ou tão somente pela satisfação em fazer. Trabalhe para os necessitados, dedicando algumas horas ou alguns dias da semana. Doar roupas, não só aquelas que sobram, mas aquelas que podem ser úteis. Dedicar assistência às carências de quem trabalha conosco, de quem convive com nós. Oferecer amor aos nossos familiares, retificando o comprometimento do passado. Principalmente quando é difícil lidar com certa pessoa. É para ela que você tem que ter mais atenção. Afabilidade e doçura. Como ser afável e doce nos dias de hoje? Transmitir amor com discrição, ajudando sempre em todas as oportunidades apresentadas pela vida. Respeitar mesmo diante da aspereza. Ternura para com os aflitos, ajudando-os e encorajando-os. Perdoando os que nos ofendem, afastando de nós o ódio e as lembranças desagradáveis. Agir com brandura, mesmo em circunstâncias que exigem certas determinações fortes. Procurar maneirar o tom de voz, mesmo nos momentos de transmitir ordens. Em algumas ocasiões é um belo desafio, né? Paciência e mansuetude. A paciência, uma virtude que envolve persistência, perseverança, bondade, condescendência, fundamental na vida de quem está no processo de autotransformação. Mansuetude, a força que permite a moderação da ira e indignação. Virtude que une humildade, paciência e o controle das emoções. Emoções como a serenidade diante de adversidades. A gentileza e a capacidade de não reagir com violência. A vigilância é, na prática, estar em alerta o tempo todo, com o objetivo de evitar o comportamento negligente, que pode nos fazer cair em alguma cilada ou ceder a alguma tentação que nos enfraqueça. É o famoso orai e vigiai. A abnegação, como o hábito de ignorar os próprios interesses, remete para uma forma de sacrifício, uma virtude caracterizada pelo desprendimento e pelo altruísmo, onde a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma causa ou de uma pessoa. A abnegação combina com dedicação extrema, onde você praticamente esquece de você e pensa nos outros, por altruísmo. Também temos virtudes como dedicação, devotamento. Dedicação é o ato de empregar forças a algo ou a alguém. Demonstração de afeto, de consideração. É se entregar a uma tarefa, a uma pessoa. É dar o seu melhor. O devotamento também é uma grande virtude. Seu exercício faz surgir a abnegação, que é uma conquista das grandes almas, que compreenderam a vivência plena do amor, pois o bem alheio é colocado acima de qualquer condição, com grande empenho. A virtude do companheirismo, fazer companhia, estar junto, querendo crescer junto, evoluir junto, que seria o ideal de toda a nossa humanidade. Não faz sentido eu estar feliz e o meu próximo não está feliz. Todos estarem imbuídos no próprio aperfeiçoamento, mas também no coletivo. Renúncia. Ai, a renúncia é uma virtude que aprende a se contentar com pouco. Sobre a renúncia, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Abre aspas. Aprendei a contentar-vos com o pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessariamente a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que esses bens vos foram confiados
e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo. É o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Item 14. Indulgência. Sabe o que é? É o sentimento fraterno que devemos ter para com os nossos irmãos. Não olhando para os seus defeitos, evitando censuras, críticas e julgamentos. Devemos corrigir os nossos próprios erros e modificá-los. A pessoa que é indulgente não se identifica com o mal e procura sempre ver o lado bom, o lado positivo das pessoas e das coisas. Afinal, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão e não consegues ver a trave no vosso olho? Misericórdia. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O que seria de nós, criaturas impregnadas de defeitos, se não fosse a misericórdia de Deus? Perdoar os erros apesar das faltas cometidas. Ser misericordioso significa que a pessoa tem bondade no coração. Está sempre disposta a ajudar o outro. Se preocupa com o outro sem qualquer interesse. Compreensão também é uma virtude. É compreender, assimilar algo. Quando faz um encaixe, um nexo, quando faz sentido, quando você compreende, entende que é assim e é. Quando há o entendimento das emoções ou do comportamento de outra pessoa, aí existe a compreensão. A compreensão representa um sentimento de benevolência e complacência quando compreendemos melhor o comportamento e o sentimento de outra pessoa. Uma aceitação estabelecendo um sentimento de empatia, que representa a ideia de colocar-se no lugar do outro. Compreendendo o próximo, serás mais bondoso, mais bondosa. Perceber a fragilidade do outro nos torna mais atenciosos. Tolerância vem do latim tolerare, que significa aceitar, suportar. Tolerante é a pessoa que perdoa, que expressa indulgência, clemência e misericórdia. É uma pessoa flexível e que aceita outras opiniões e comportamentos diferentes dos seus. E o perdão? Quantos males desse mundo não poderiam ser evitados pelo perdão? Por quais razões a criatura humana é ainda tão inflexível e se deixa envenenar pelos ódios? Perdão é a purificação espiritual, que consiste em eliminar sentimentos inferiores de raiva, ódio, ira, nesses sentimentos nocivos, como mágoa, rancor, desejos de vingança. Eu vou trazer um trecho do Dr. Inácio Ferreira, que numa conversa entre amigos disse a opinião dele sobre o perdão e a humanidade atual. Ele falou assim: ninguém aprende a perdoar se não perdoar todo dia. Perdoar sempre a tudo e a todos, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. E de coração aberto, senão não é perdão. Se nos ficar uma nesga de mágoa, não é perdão. Um ressentimentozinho não é perdão. Uma queixa, por menor que seja, não é perdão. É o que eu disse. O melhor é a gente não se considerar ofendido. Olha esse trecho. A pessoa bate na gente e a gente agradece. Muito obrigado por você ter me espancado. Eu tava precisando mesmo levar uma surra. Esse é o Dr. Inácio. A resposta do amigo que ele estava conversando, que chama Dr. Odilon, diz: não exagere, Inácio. Brandura, pacificação. Brandura, a qualidade de quem é flexível, de quem é amigável, de quem é meigo. E a pacificação, que é acalmar, apaziguar, abraçar, unir,
Como reagir com brandura num mundo cheio de violência? Como sermos pacíficos num mundo de guerras? Dissipando sentimentos de contrariedade, guardando a calma mesmo quando tudo ameaça desabar. Manter a paz interior, conciliando discórdias, dosando a doçura com os nossos colegas instáveis emocionalmente no trabalho, dispensando menor importância aos bens materiais, abrandando a ganância, apaziguando ânimos nas disputas familiares ou até no trabalho, buscando na oração e na meditação a renovação das nossas forças, enriquecendo nossos valores intelectuais com leituras edificantes. Allan Kardec quis saber dos espíritos como que Jesus entende a caridade. E a resposta foi assim, abre aspas, benevolência com todos, tolerância com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É assim que Jesus entende a caridade. As virtudes, em seu mais elevado grau, comportam o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Agora eu te pergunto, com carinho e firmeza, quais virtudes você quer desenvolver a partir de hoje? E quais faltam trabalhar melhor? A única transformação duradoura é a que acontece dentro de nós. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque aí dentro tem uma faísca louca para despertar sua grandeza espiritual. Então permita-se, escolha ser melhor hoje do que você foi ontem. E você, quer apenas existir ou quer evoluir?